pensar um pouco agora nos riscos do discipulado. Como tudo na vida cristã, o discipulado não é uma fórmula mágica, nem uma receita de bolo. Se bem que até uma receita de bolo tem fatores que fogem do que está escrito ali na folhinha, não é só juntar as coisas e pronto. Você vai trabalhar com pessoas, e sempre que você trabalha com pessoas, você corre riscos. Quero citar alguns deles. Em primeiro lugar, os resultados são imprevisíveis. Jesus Cristo discipulou 12 pessoas em especial. Um deles não deu nada. Nem sempre nós vamos ter resultados que gostaríamos. Na própria parábola do semeador, Jesus Cristo disse que a semente às vezes produz a 100, a 60 e a 30 por um. São resultados diferentes. Nem todas as pessoas que você vê a discipular vão se tornar grandes líderes, pastores renomados. Aliás, nem todas vão ficar na igreja. Tem gente que vai se desviar também. Evidente que os riscos disso acontecer se diminuem muito quanto mais eficiente e mais comprometido e mais dedicado for o seu discipulado. Mas não se incomode se você faz a lição de casa, você faz a sua parte e não dá resultado. É claro que a gente fica triste por isso, a gente chora por isso, mas há situações que não dependem de nós. Então, os resultados são imprevisíveis. Você tem que saber isso desde o começo. Senão, no primeiro discípulo que você tiver que não apresentar o resultado que você quer, você já vai desanimar. Há pessoas que nos surpreendem pelo outro lado. Você às vezes discipula uma pessoa quase que por obrigação, dizendo, pois é, essa pessoa chegou aqui na igreja, é um novo convertido, não há muita expectativa que a gente possa gerar na vida dela, e você investe naquela pessoa e ela se torna um grande servo de Deus. Há outros, por outro lado, que você conta com tantas coisas, e imagina que ela vai ser isso ou aquilo, investe igualmente na vida dela e não vira nada. Os resultados são importantes? Claro que sim. Nós discipulamos pessoas, como vimos lá em Romanos capítulo 8, para cumprir o propósito de Deus na vida dela, para que ela se torne semelhante a Jesus. Infelizmente, nem todo mundo vai chegar nesse ponto. Em segundo lugar, às vezes o discipulado demora para dar resultado. Nem sempre as transformações na vida de uma pessoa começam a acontecer nas primeiras semanas. Pode levar meses, pode levar às vezes anos para que uma pessoa apresente melhora na sua qualidade de vida cristã. Processo é processo. Lembra que discipulado é um processo. É alguma coisa que leva tempo. Isso é normal. Jim Gittes diz no seu livro A Estatura de um Homem Espiritual: um homem de Deus não aparece de repente. Leva tempo para nos transformarmos à imagem do Filho de Deus. O terceiro risco do discipulado diz respeito à empatia entre o discípulo e o discipulador. Aquilo que os mais jovens chamam de rolar uma química. Não é sempre que isso acontece, não é sempre que isso existe antes. Esta empatia é uma coisa importante na hora que você vai escolher o seu discípulo. Se você já tem algum tipo de relacionamento, algum tipo de influência na vida da pessoa, você vai ter mais chance de ter sucesso no seu processo de discipulado. Mas às vezes isso não é possível no começo. Às vezes você vai discipular uma pessoa que você conheceu há pouco tempo. A ideia do discipulado é também gerar esse relacionamento mais profundo. Só que às vezes não acontece. Eu tenho tido casos de discipuladores que trabalham com a gente no ministério da igreja local, que depois de um mês, ao invés de se tornarem mais amigos, ao invés de se tornarem mais próximos dos seus discípulos, acabaram se afastando ainda mais. Ao invés de construir pontes, foram levantadas barreiras. Esse é um risco que tem que ser administrado
pelo discipulador e também por aqueles que coordenam o ministério do discipulado. É difícil criar um critério de medição da empatia, mas é possível acompanhar os discipuladores e discípulos e ir percebendo, através de conversas informais, através de perguntas que você faça, se isso está acontecendo ou não. Se não estiver acontecendo, e se chegar a um ponto em que a continuidade do discipulado pode ser até prejudicial, de repente a empatia não somente acabou, como foi gerado, como eu citei, uma barreira. Isso pode desencadear um problema de relacionamento. E ao invés de ser uma bênção, o discipulado passará a ser um problema, até mesmo para a igreja. Nesses casos mais extremos, é sensato interromper o programa. Às vezes por algum tempo e às vezes definitivamente. Às vezes trocar o discipulador. Isso é uma coisa que às vezes vai acontecer. Se precisar acontecer, né, não hesite em fazê-lo, uma vez constatada a falta de empatia completa, a incompatibilidade no relacionamento entre o discípulo e o discipulador. É verdade que às vezes isso leva um tempo. Nos primeiros meses, às vezes demora um pouco para que o discipulador comece a ter mais acesso à vida da pessoa, para que o discípulo tenha mais confiança. Então, não tome essa decisão assim tão radical logo no começo. Primeiras 2 semanas, já para logo porque não deu certo. Não, insiste mais um pouquinho, vê o que pode ser feito, analisa onde é que está o problema. Às vezes são apenas algumas adaptações que precisam ser feitas e a coisa pode continuar. Mas se chegar a um ponto extremo, é melhor interromper do que gerar mais problema mais para frente. O quarto risco do discipulado diz respeito diretamente à postura do discipulador. Como a gente já viu, o discipulado tem um preço a ser pago, especialmente pelo discipulador. É o preço do amor sacrificial. Nós temos que amar a todos incondicionalmente. Até mesmo Jesus Cristo ensinou que nós devemos amar até aqueles que são nossos inimigos. Mas quando se trata do discipulado não é um programa técnico, não é um programa do SENAC para preparar cabeleireiro. Você vai lá, ensina como é que faz, e ele pode cortar o cabelo até do seu pior inimigo. É verdade que ele pode aprontar alguma nesse caso. Mas o programa de discipulado é alguma coisa que amalgama vidas. Você vai participar da vida de uma pessoa. É uma relação quase igual à de um pai e um filho. Você vai acompanhar a vida da pessoa, vai se envolver com ela, e isso vai envolver um amor especial. Um amor que está disposto a pagar o preço e a se sacrificar pelo seu discípulo. Se você não estiver disposto a isso, é melhor nem tentar começar. Você pode machucar a vida das pessoas, feri-las, ao invés de levá-las ao desenvolvimento e à maturidade. O quinto risco que é preciso mencionar, eu ia dizer evite, mas eu acho melhor dizer não faça. Discipulado com o discípulo de um sexo, discipulador de outro. Discipulado de homem com mulher, individual. Não faça isso. Você pode ter o maior caráter do mundo, você pode ser a pessoa mais séria, você pode ter as melhores intenções, e pode haver uma série de justificativas. Não faça, porque se uma das prioridades do discipulado é desenvolver um nível de intimidade entre o discípulo e o discipulador, vai haver situações de altíssimo risco nesse sentido. Isso pode parecer puritanismo, ou pode parecer o que quiser. Se você quiser fazer de outra maneira, eu não vou brigar com você, mas é uma sugestão. Por 2 razões também. Uma delas é que exatamente para preservar a santidade do relacionamento, pode ser que nesses casos não haja uma abertura muito grande. Pode ser que a pessoa se feche e não queira compartilhar, não queira perguntar certas coisas, não queira se abrir com a outra parte, por essa razão. E a outra é a mais óbvia. Esse desenvolvimento de intimidade pode gerar situações muito complicadas. Isso tem acontecido. Tem havido coisas assim que têm causado um problema muito sério. Você acaba se envolvendo
com a pessoa, emocionalmente, fisicamente, e aí a coisa fica muito complicada. Então, não faça isso, é um risco muito alto, não vale a pena. O próximo risco é a questão da influência que o discipulador pode exercer na vida de uma pessoa. É exatamente isso que se pretende, que um discipulador influencie a vida do seu discípulo. Mas é preciso tomar cuidado. Você não está fazendo um discípulo seu, você está fazendo um discípulo de Jesus Cristo. Em algumas situações, a gente acaba percebendo que aqueles que discipulam começam a arrogar para si o direito de donos daquela pessoa. Ninguém mais pode chegar perto deles. Qualquer decisão que a pessoa tiver que tomar, tem que consultá-lo antes de qualquer um. Esse tipo de influência é uma influência ruim. Você tem que levar as pessoas, pelo seu modelo, pelo seu exemplo, a se tornarem a imagem de Jesus Cristo. Então tome cuidado com o tipo de influência que você vai exercer na vida do seu discípulo. E os seus colegas discipuladores também. Um aspecto diferente desse mesmo ponto, é o próximo risco que vamos abordar, é que o ministério de discipulado tem que ter uma noção muito precisa da diferença entre liderança e autoridade. Na Igreja de Deus, existe a liderança pastoral. Dependendo do estilo da igreja, ou da sua origem, da sua marca doutrinária, essa liderança está na figura de um pastor, ou de alguns pastores, ou de presbíteros. São os líderes espirituais da igreja. Essas pessoas detêm a autoridade de Deus sobre a vida da igreja. Esquematicamente, na igreja, Cristo é o cabeça, é a liderança máxima, a autoridade máxima. Nós até vimos no começo o que ele disse: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Isso inclui a igreja. Jesus é o cabeça da igreja e isso ninguém pode discutir. A autoridade visível da igreja é a sua liderança pastoral. Os pastores, os presbíteros, aqueles que cuidam do rebanho com essa função. Além deles, existem pessoas que exercem liderança na igreja. Elas não são autoridade na igreja, elas não tomam as decisões sobre assuntos pastorais da igreja, assuntos disciplinares, assuntos de membresia, elas não tomam esse tipo de decisão, mas elas são influência e, portanto, liderança na vida das pessoas. Um discipulador é, por definição, um líder. Ele vai ter uma influência na vida da pessoa, por vezes maior até mesmo do que a própria liderança pastoral. E ele tem que estar atento a isso. Ele não pode passar à frente da liderança da igreja, da autoridade da igreja. Por exemplo, às vezes ele fica sabendo de uma questão que envolve a vida daquela pessoa. E algumas vezes ele tem que encaminhar essa situação para que a liderança decida o que vai acontecer. Ele não pode tomar decisões pastorais na vida da pessoa por ser ele o seu discipulador. Tome muito cuidado com isso. E se você perceber que na sua equipe pessoas estão extrapolando esse aspecto, não tenha dúvida de chamar essas pessoas e explicar esse conceito quantas vezes for preciso. Eu sei que alguns pastores e presbíteros não gostam de discipulado exatamente por causa desse ponto. Eles têm medo de perder a autoridade que Deus lhes colocou na mão. Eles não precisam ficar com esse medo, desde que eles expliquem para as pessoas qual é o papel, a função que cada um tem que exercer. Eles não precisam ter esse medo de jeito nenhum. Finalmente, é importante você saber, antes de começar, que discipulado é para sempre. É como ter um filho. Seu filho poderá se rebelar contra você quando ele for adolescente, poderá sair de casa, poderá nunca mais voltar na sua casa, como também poderá ser aquele filho que todo mundo quer ter. Amoroso, carinhoso, atencioso com você, que quando você fica velho, leva para sua casa e cuida de você até o fim. Você não sabe que tipo de filho você vai ter. Mas independente dos caminhos que eles assumam, eles serão seus filhos para sempre. Você nunca vai deixar de ser pai dos filhos que você gerou. De alguma maneira, você nunca vai deixar de ser o discipulador daqueles que você conduziu à maturidade em Cristo. Sim, as relações vão mudar. Eu tenho alguns discípulos que eu caminhei com eles no começo, que hoje são meus confidentes.
eu tomo opiniões com eles em algumas decisões que eu vou tomar na vida. Alguns anos atrás, eles me procuravam para quase todas as coisas que iam fazer. Queriam ouvir alguma coisa, queriam ouvir algum conselho. Hoje, eles já são maduros o suficiente para que eu possa consultá-los, ver o que eles pensam sobre projetos novos, sobre coisas que pretendo fazer. Mas a nossa relação permanece. Discipulado é para sempre. Você vai ter esse privilégio de desenvolver amizades, de desenvolver vínculos muito fortes com pessoas para o resto da sua vida. Esta influência que começou um dia na função de discipulador e discípulo, depois vai se desenvolvendo até se tornar parceria de ministério, parceria de vida, participação nos momentos importantes da vida deles. Essa talvez seja a maior alegria de um discipulador. Esse risco é um risco que a gente corre com alegria. Saber que o seu discípulo é um discípulo para sempre.